Você sabe utilizar as composições da tabela SINAP para orçar a sua obra? Gostaria de aprender como usar, como achar as composições, o preço dessas composições e insumos? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como usar essa tabela para obter o máximo de resultado nos seus orçamentos. Mas antes, solta a vinheta! Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Rena e no vídeo de hoje vamos falar sobre como utilizar a tabela SINAP para orçar a sua obra. Então eu vou te ensinar dicas de como tá achando essas composições, como tá vendo o custo dessas composições, dos insumos e até mesmo editar essas composições para atender a sua obra, o seu orçamento. Mas para isso a gente vai à tela do meu computador para que eu te mostre na prática como que se faz. Bom, estamos agora na tela do meu computador para que eu mostre para você como baixar essas tabelas da SINAP, como analisar essas tabelas e como extrair as informações dela para estar orçando, para estar executando o seu orçamento, o orçamento da sua obra. Então nós vamos acessar o Google, nós vamos digitar tabela SINAP. E aqui o Google ele vai listar uma série de sites relacionados à tabela SINAP. Vale uma dica: a tabela SINAP ela é feita pela Caixa Econômica Federal. Então você deve visualizar o site oficial da Caixa Econômica Federal. Então você vai entrar no caixa.gov.br. O Google ele vai apresentar outras páginas falando de tabela SINAP, mas clicando nelas você corre o risco de obter informações imprecisas e até mesmo erradas. Então busque sempre utilizar o site oficial da Caixa. Eu, no caso, estou fazendo esse vídeo em julho de 2020 e hoje a cara do site da Caixa é essa. Pode ser que quando você estiver acessando seja um pouco diferente, mas basicamente você vai vir aqui em referência de preço e custos e será direcionado para uma outra página da SINAP. Aqui, como vocês podem ver, ó, ao lado direito tem Acre, Alagoas, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, tem todos os estados brasileiros. Por quê? A tabela SINAP ela apresenta um valor por estado. Então o valor de Minas Gerais ele será diferente do valor de São Paulo, que consequentemente será diferente do valor do Rio de Janeiro. Então você deve analisar aonde será executada a sua obra e baixar a tabela SINAP correspondente àquele estado. Para exemplificar aqui, eu vou baixar de São Paulo. Clicando, você será direcionado a outra página do site da Caixa e aqui você vai ter insumos e composições desonerado e não desonerado. Explicando de forma simples, isso está relacionado a impostos sobre a mão de obra. 90% das empresas vai utilizar o sem desoneração. Empresas de pequeno, médio, até mesmo de grande porte utilizam a tabela sem desoneração de mão de obra. Mas se você trabalha numa grande empresa que utiliza essa mão de obra desonerada na composição dos orçamentos, aí você baixe essa composições desonerada, mas 90% dos casos você vai baixar o não desonerado. E aí clicando será feito o download dos arquivos contendo essas tabelas da SINAP. Para facilitar, eu já baixei anteriormente aqui essas tabelas para agilizar o vídeo. E aqui vai ser todas as tabelas que são baixadas quando você clica lá. Ele vai vir um arquivo compactado, você basta descompactar e vai constar todas essas tabelas, tanto em Excel quanto em PDF. Basicamente nós temos três tipos de tabela. Nós temos as composições analíticas, as composições sintéticas e os preços de insumos. Vamos primeiro entrar nessas composições sintéticas. Vamos abrir o PDF para facilitar. Abrindo esse arquivo em PDF, é exatamente este arquivo aqui, onde vão ter os números aqui referentes às composições
e o nome das composições, depois seguido do preço daquela composição. No caso, como gravei esse vídeo em julho, os valores dessas tabelas são referenciais a junho, é de um mês anterior. Então esse valor aqui de R$ 50,81 é referente a essa composição de alvenaria em junho de 2020. Então aqui você vai procurar a composição que você quer, vai ter a descrição dessa composição. Você pode procurar pelo nome ou pelo código, caso você já saiba o código da composição. E aí você vai ter o valor dessa composição pela tabela SINAP. Para procurar, você dá um Ctrl F. No caso aqui, eu vou procurar a composição 87503, que é uma composição de alvenaria. Nós vamos utilizar ela como exemplo depois quando a gente for montar o custo dos insumos. Então, ó, é uma alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9 por 19. Aí aqui ele dá uma descrição melhor dessa composição, e aqui ele dá o preço de R$ 63,73. Então esse seria o preço por metro quadrado da tabela SINAP. Quando você for fazer o seu orçamento, você colocando os valores corretos dos insumos na sua região, os valores negociados já com o fornecedor, com desconto comercial, você vai ver que vai ficar abaixo desse valor da tabela SINAP. Então você utilizar exatamente o valor da tabela SINAP não é legal, pois você não vai conseguir provavelmente fechar as suas obras, pois você vai ficar mais caro que o mercado. Então minha dica é: utilize as composições da tabela SINAP, mas sempre olhe o preço dos insumos e atualize o preço dos insumos para você ter o valor referencial para a sua obra, e assim você otimizar o seu orçamento e conseguir vencer as suas licitações, os seus orçamentos. Então, essa é a tabela sintética, ela só mostra o item, a composição e o valor. Aí nós temos também a tabela analítica. O que é a tabela analítica? Eu já deixei aberto aqui o arquivo no Excel, e aqui para a gente procurar a composição que a gente quer, a gente vai dar um Ctrl L. Então é 87503. Tá aqui. Essa é a composição que a gente vai usar de exemplo. Então é a mesma alvenaria de 9 por 19, só que essa tabela de composição analítica, ela mostra todos os insumos que são necessários para executar esse metro quadrado de alvenaria. Então aqui você vai ter o bloco cerâmico, tela, pino de aço, argamassa, horas de pedreiro e servente para estar fazendo um metro quadrado dessa alvenaria. Então aqui você vai ter a unidade de medida desses insumos e o índice de insumos utilizados para um metro quadrado de alvenaria. Então no caso aqui, ó, vai ser 1,37 horas de pedreiro para estar executando um metro quadrado de alvenaria, 0,42 metros de tela de aço e assim por diante. Então aqui vai ter o índice de insumos utilizados para compor um metro quadrado de alvenaria. Se você reparar, aqui a argamassa ela está em metro cúbico, e aqui ao lado você tem o código dos insumos, né, e dizendo se é um insumo ou uma composição. Então veja bem, a tabela SINAP você pode ter composições dentro de composições, como é o caso aqui da argamassa, onde na argamassa você vai ter areia, cimento, entre outros insumos, água. Só que aqui ele já está te dando a composição. Então, se você procurar por esse número de composição, você vai achar a composição da sua argamassa, e aí você vai conseguir orçar a metragem cúbica necessária de areia, quantos sacos necessários serão de cimento e até mesmo quantos litros de água. Então, ao mesmo caso do servente, vamos procurar aqui o do servente para ver o do servente do pedreiro, para ver o que compõe essa hora de pedreiro. Então nós vamos dar um Ctrl L, 88309, que é o código aqui do pedreiro, localizar tudo.
Clicando em localizar tudo, o Excel vai achar todas as células que está relacionado esse código que a gente digitou. Se você vir aqui, você pode ir clicando um por um, mas aí vai te levar em inúmeras composições que não é o que você quer. Ou você pode vir até o último, clicar, que ele já vai te dar direto aqui a composição do pedreiro. Então veja bem, o que compõe uma hora de pedreiro? Aqui ele já considera a hora do pedreiro, a alimentação, o transporte, exames, seguro, ferramentas, EPI e cursos de capacitação. Então veja bem, você não coloca apenas o valor do salário do pedreiro, pois o salário entraria apenas aqui, nesse primeiro item. Você deve colocar também alimentação, transporte e demais custos que o seu pedreiro vai ter para estar executando a sua obra. Assim você vai conseguir ter o valor preciso da sua composição de alvenaria. Nesse exemplo nós estamos usando alvenaria, mas se aplica a todas as composições da tabela Sinap. Voltando à composição da alvenaria, a gente tem também aqui a composição da argamassa. Então vamos dar um Ctrl L, 87292, vamos dar um Enter e aí chegamos à composição da argamassa. Na composição da argamassa, veja bem, nós temos 1,16 metros cúbicos de areia média, nós temos cal, nós temos cimento, temos o operador da betoneira, que é a mesma coisa que o pedreiro. Você vai estar olhando essa composição do operador de betoneira e ver tudo o que compõe esse preço do operador de betoneira. Então vai ter exames, vai ter outras coisas dentro dessa hora do seu operador de betoneira. E aqui, veja bem, nós temos betoneira CHP e CHI. O que é isso? É custo de hora produtiva e custo de hora improdutiva. Seria o custo da sua betoneira estar ligada e executando, fazendo essa mistura da argamassa, e a hora improdutiva, o período em que a betoneira fica desligada. Então você tem dois valores diferentes, pois ela ligada, ela vai estar consumindo energia, então ela custa mais essa hora produtiva do que a hora improdutiva. Então dentro da composição, outras composições que vocês forem olhar, vocês vão olhar que os equipamentos eles têm tanto horas produtivas como horas improdutivas. Mas isso a gente pode fazer um vídeo no canal específico sobre como calcular horas produtivas e improdutivas. Deixem no comentário se vocês gostariam de saber a respeito disso, que eu faço um vídeo especialmente sobre esse assunto. E assim nós vimos como fazer essa composição de alvenaria, tudo que é necessário para fazer essa composição de 1 metro quadrado de alvenaria. Aí a terceira tabela que falta a gente comentar aqui da Sinap, que é essa tabela aqui de insumos. O que ela nos mostra? Eu já deixei aberto aqui o PDF dela para facilitar. E essa tabela ela traz todos os insumos e o valor considerado pela tabela Sinap desses insumos. Então olha esse exemplo aqui, ó, 21108 é um piso em porcelanato que o metro quadrado custa R$ 56,24. Agora vamos ao um exemplo prático dessa composição da alvenaria que nós estamos apresentando. Vamos pegar aqui o bloco cerâmico. Então, ó, o número do insumo é o 7266. E abrindo essa tabela, nós vamos dar o Ctrl F. Lembrando, no Excel é Ctrl L para localizar alguma coisa dentro do arquivo. No PDF é Ctrl F. Assim o programa, você digita o código ou o nome do que você está procurando e o programa ele busca onde está aquele código ou aquela palavra que você colocou. Então aqui no caso nós vamos pegar o item bloco, o insumo bloco aqui da composição. Então nós temos aqui que o código dele é o 7266, o bloco cerâmico. Então a gente vai vir nessa tabela de insumos, vai procurar por 7266 e aqui o programa vai encontrar, ó, 7266, bloco cerâmico, alvenaria de vedação 9x19, a unidade é milheiro e o milheiro é R$ 460.
Então, quando você for montar a sua tabela, a sua planilha com as composições da tabela SINAP, para o custo do milheiro desse bloco, você vai utilizar esse valor de R$ 460. Isso se você for utilizar os valores da tabela SINAP. Mas lembrando, esses valores você deve orçar no mercado, pois ele pode ser muito mais barato, pode ser muito mais caro, pode ter uma diferença significativa nesses valores. Então, para não cometer nenhum erro, você vai pegar esses insumos e orçar a mercado, ver o preço que estão cobrando, negociar com os seus fornecedores para obter um preço melhor e assim otimizar o seu orçamento para que você ganhe essa licitação, essa concorrência. Afinal de contas, se todas as empresas utilizarem o valor que está na tabela SINAP, todas elas vão ter o mesmo valor final de obra e ninguém vai competir com ninguém, pois vão estar todos os valores iguais. Então, para que você ganhe, o seu valor deve estar abaixo, então você deve estar orçando no mercado e pegando melhores valores, negociado com seus fornecedores. Mas para te mostrar, essa terceira tabela é onde você consegue ver os valores que foi considerado dentro dessas tabelas de composição da SINAP. E agora que eu já te mostrei como você acha as composições, como você olha os insumos dentro dessas composições, ou até mesmo composições dentro de composições, te mostrei também como você acha o preço dos insumos. Agora eu vou te mostrar uma coisa para facilitar. Eu abri de propósito essa tabela de composições analíticas em Excel, pois em Excel aqui nós só temos, no caso dessa alvenaria, os insumos que vai ser utilizado e as unidades. Nós não temos os preços. Se você esse ver esses preços, é só abrir essa composição analítica em PDF. Eu já deixei aqui aberto esse arquivo da composição analítica em PDF, pois em PDF, vendo nesse exemplo do item 87503, que é a alvenaria, nós já temos aqui os insumos, o bloco, a tela, o pino, a argamassa, o pedreiro e o servente, e as unidades, a quantidade que você vai utilizar desse insumo para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, nesse caso, desse exemplo, o valor do milheiro aqui no caso do bloco, o valor do metro da tela de aço, o valor da hora do seu pedreiro e do seu servente. E aqui multiplicando o valor da hora pela quantidade de horas ou o valor do milheiro pela quantidade de milheiro que é necessário para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, aqui nós temos o custo referente a 1 metro quadrado de alvenaria de cada um desses itens. Então, se você somar todos esses custos, é aquele valor que nós olhamos anteriormente, onde dava o valor do metro quadrado da alvenaria. Então, a gente olhou na sintética, na planilha sintética, quanto custava o metro quadrado da alvenaria. Olhando na planilha analítica, nós vemos todos os insumos que compõem aquele preço que estava lá na sua composição sintética. Então, você colocando os valores do insumo na sua região, os valores de insumos negociado com seus fornecedores, você vai gerar números diferentes desses aqui na tabela analítica, consequentemente um valor final menor do metro quadrado da sua alvenaria e assim conseguir otimizar o seu orçamento. E aí, gostou do conteúdo? Comente aqui embaixo o que você achou deste vídeo, se você já sabia utilizar a tabela SINAP e se ela vai ser útil agora para ser utilizada nos seus próximos orçamentos. Eu peço também para que você deixe seu like nesse vídeo, você que é novo no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, pois nós teremos vídeos semanais a respeito de orçamento de obra e assim o YouTube ele vai te notificar sempre que postarmos conteúdo novo. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.